Essa noite, amém. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, querido Deus, já sentimos a Tua presença aqui neste lugar, ó Pai. Tua presença que é fiel, que é verdadeira aqui, ó Deus. E nesta hora, Senhor, nós apresentamos o Teu Filho, ó Pai, que nesta noite, meu Deus, irá ministrar a Tua santa, poderosa, rica palavra, meu Pai. Esta palavra, Deus, que é o alimento, meu Pai, espiritual, Senhor, para as nossas vidas, ó Deus. Eu te peço, meu Pai, vem usar o Teu Filho aqui na terra, ó Pai, como o Senhor sempre tem feito, ó Pai. Coloca as Tuas palavras, meu Deus, na boca dele, ó Pai. Que nesta noite, meu Deus, o Teu povo que vem aqui nesta noite, ó Pai, ouvir a Tua voz, meu Deus, saiam daqui, ó Pai, cheios da Tua presença, ó Pai, cheios da Tua unção, ó Pai. Que eles recebam de Ti, ó Pai, tudo aquilo que eles precisam para a vida deles, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor, amém, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós já meditamos bastante em 2 Samuel, né? Capítulo 6, mas sempre tentando abordar a importância da presença de Deus e a bênção do Senhor sobre as famílias, né? E para não sair da linha de raciocínio espiritual, eu quero trazer uma breve mensagem, Atos 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. O pastor ainda tem uns avisos para fazer. Eu vou ser breve. Também iremos orar, né, por toda a igreja, ministrar curas, milagres. E eu creio que Deus já tem falado essa noite, né? Durante todas essas quarta-feiras, Deus falou muito forte com nós, né, com a igreja. Certamente, se a campanha encerrasse agora, nós já sairíamos revestidos. A campanha, ela não é só para benefício próprio. A campanha, antes de ser benéfico, é discipuladora. Te chama a orar mais, a entender o texto, o personagem, a direção do Espírito Santo para a igreja nesse tempo. E eu creio que muitas coisas boas da parte de Deus foram ministradas aos nossos corações. Atos 10, verso 1, está escrito assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada italiana. Era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Diga comigo, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo, orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele. Ele disse: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Versículo de número 24 do capítulo 10 diz assim: no dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Repita comigo: tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-se, porque eu também sou apenas um homem. Verso de número 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro,
admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito, pois eles o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Se assente adorando a Deus. Esse texto é maravilhoso. Esse texto, como todo o livro do Atos dos Apóstolos, é o único livro histórico da igreja primitiva. E eu confesso aos irmãos que eu sou apaixonado pelo livro de Atos. Eu conversando com um certo amigo e ele me perguntando como é que eu conseguia memorizar os textos, decorar os textos, aprender os textos, e qual eram os textos que eu mais tinha apreço. E ali conversando com ele, Serginho, eu deixei claro para ele que o livro do Atos dos Apóstolos, o livro da igreja primitiva, o modelo, a referência da nossa fé, os nossos irmãos primitivos, esse livro é o que mais me encanta em toda a Bíblia Sagrada, apesar de amar também toda a Escritura, os outros livros históricos do Velho Testamento, as poesias, os cânticos poéticos dos Salmos, dos Provérbios, dos livros escritos por Salomão, as profecias, os contextos históricos dos profetas, os evangelhos e as cartas paulinas. Mas o livro do Atos dos Apóstolos, que é esse livro histórico do Novo Testamento, ou o único livro histórico do Novo Testamento, eu sou apaixonado por ele, pois ele fala dessa igreja espelho, dessa igreja modelo, que nós olhamos para essas escrituras e olhamos para a nossa fé, para o nosso serviço, para aquilo que nós depositamos nos pés do Senhor hoje, e até chegamos a nos constranger em virtude da grandeza, da magnitude que era o serviço, a comunhão, principalmente essa comunhão da igreja primitiva, dessa igreja apostólica, igreja enviada, igreja revestida. Mas o capítulo 10, já temos aqui um tempo passado do Pentecoste, acredita-se que já um tempo aí de 5 a 10 anos, Diácono Edneu, após o Pentecoste, a igreja já havia crescido, a igreja já havia se multiplicado. O Senhor disse para Pedro que o daria, ou daria para ele, melhor dizendo, as chaves, e ele, contendo as chaves, ele abre a porta da pregação, a porta da fé, pregando em Atos 2 para os seus conterrâneos, para os judeus. Ari Weisby diz que Pedro abriu 3 portas: a porta da palavra, a porta da fé para os seus companheiros, os seus conterrâneos, os seus da mesma nação. Quando em Atos 2 ele prega e 3.000 pessoas aproximadamente se rendem aos pés do Senhor. Em Atos 8, não, é ele o evangelista principal de Samaria, mas é ele quem vai ali confirmar a mensagem pregada por Filipe, é ele quem vai batizar os samaritanos. Não, ele abriu a porta para os judeus, ele abriu a porta para os samaritanos, e aqui no capítulo 10, Pedro vai abrir a porta da palavra para os gentios. O evangelho que o Senhor prometeu que ficaria primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e até os confins da terra, chegou em Cesareia de Filipos, na região da Judéia, na região do povo de Israel, mas na casa de um homem gentio, a saber, Cornélio. Irmã Benedita, Cornélio, ele era um centurião, ele era um homem de respeito, porque esses centuriões, na maioria das vezes, irmão Glaucimar, eles oriundos de Roma ou de outra nacionalidade, não sendo eles judeus, eles se apegavam à fé judaica, eles se cansavam, pastor, do paganismo religioso, da cultura, da filosofia grega ou da civilização romana, aonde se adorava muitos deuses, mas eram deuses do Salmo de número 115, que tinha
boca, mas não falavam, que tinha pés, mas não andavam, tinha olhos, mas não viam, tinha mãos, mas não apalpavam. Então esses homens, por muitas das vezes habitando no território de Israel, eles se tornavam aquilo que chamamos de semi-prosélitos. Eles se apegavam à religião judaica, à fé judaica, e mesmo não sendo circuncidados, eles se apegavam a essa fé e começavam a orar a Deus. Eles não podiam, diácono Edneudo, ir ao templo, eles não podiam sacrificar, mas eles entendiam que o Deus de Israel era o Deus vivo. Então eles oravam, eles agradeciam a Deus. E esse homem, a saber, Cornélio, esse centurião que cuidava de 100 ou até de mais homens, ele se apegou tanto que o texto é enfático em dizer que ele e toda a sua casa temiam a Deus. Vou repetir pelo glória a Deus aqui da irmã na frente. Ele e toda a sua casa temiam a Deus. E não só temiam a Deus, Cornélio orava, Cornélio fazia esmolas, Cornélio, ele fazia coisas do lado de fora que manifestava a verdade que já tinha dentro dele. Ele se apegou tanto que ele era um homem respeitado, ele era um homem reconhecido, ele tinha orações, ele tinha esmola, e a Bíblia diz que chegou diante de Deus as esmolas de Cornélio. Aquilo que Cornélio falava, aquilo que Cornélio orava e aquilo que Cornélio fazia, ele ajudava, ele servia, ele era um homem de boas obras. Vai chegar diante do Deus Todo-Poderoso, aleluia. E por aquilo que ele fazia, irmã Brena, por aquilo que ele praticava, por aquilo que ele era, aleluia, na presença de todos, a saber, agora, principalmente na presença de Deus. Deus vai lhe dar uma visão. Aprenda uma coisa essa noite. Eu estou gostando dessa mensagem, eu estou sentindo Deus aqui comigo nesse altar. Aprenda uma coisa essa noite: Deus não dá visão para crente que não ora. Deus só dá visão para crente que ora. Deus só abre os céus para quem tem obras. Tiago diz que quem sabe fazer o bem e assim não faz, já comete pecado. Alguém até se pergunta: por que não vejo? Por que não acontece? Porque Deus não mostra. É Deus te convidando a ser mais íntimo deles, pois as maiores revelações que Deus tem para os seus escolhidos está debaixo da oração, está debaixo do serviço. Diga para essa pessoa que está do seu lado: você quer ver, você quer apreciar, você quer ter revelações, busque a Deus mais no mar da oração. Então Cornélio estava lá, irmãos, orando. Cornélio estava buscando, estava fazendo esmola. Eu acho lindo esse texto, porque o texto podia dizer que Cornélio era fiel, que Cornélio temia a Deus, mas o texto, ele diz que não só ele, mas toda a sua casa. Eu estou pregando há 6 minutos de mensagem, estou numa pegada, numa introdução pentecostal. Eu sei que para a mente de alguns é difícil compreender quando o pregador vai mais ligeiro, porque nem todo mundo tem o discernimento da palavra como o pregador, pela misericórdia de Deus, tem. Mas como alguém levantou a mão, se você quiser também levantar, eu te convido a levantar a mão, porque eu tenho pouco tempo, mas eu quero liberar uma palavra antes de terminar esse mês, antes de encerrarmos esta campanha. Encerraremos hoje aqui à noite, mas estaremos orando até o dia 30, na segunda-feira. Alguém vai olhar para a sua casa, talvez não seja alguém da terra, assim seja e queira Deus que o céu olhe sobre a sua casa e diga: ali há alguém que me teme, não só ele, mas toda a sua casa. O céu olhou e pregou sobre Cornélio. O céu olhou para a casa de Cornélio. Cornélio é a imagem de um homem de Deus, um homem que não se preocupa só em si, mas na saúde de toda a sua casa.
Eu também prego para mulheres aqui essa noite que são são mães e pais, fazem o papel duplo, mas essa masculinidade bíblica é nossa, do macho, não é machismo, é nossa. Algumas pessoas do sexo oposto, do sexo feminino, que isso aqui não é uma palavra machista, carregam esse fardo de carregar a espiritualidade da sua casa. Mas a nós que somos machos, salvos em Cristo Jesus, que Deus chamou, é obrigação nossa sermos o espelho do nosso lar, sermos o espelho da nossa casa. Deus olhou dos céus para a terra e viu em Cornélio algo sobrenatural, algo que fez Deus abrir a visão celestial para ele e o enviar um anjo. 3 da tarde, o anjo vai falar com Cornélio uma visão e vai dizer para ele: Cornélio, eu conjecturo aqui, irmã Natália, como que o anjo diz assim, pastor, como que o anjo diz assim: Cornélio, você não sabe, mas esse Deus a quem tu se apegou, do céu, ele viu o que tu fez, e diante dele chegou as tuas esmolas, e diante dele tem um memorial guardado. Ele nem era salvo ainda, mas o que ele fazia, Deus já estava anotando tudo. Diga para quem está do seu lado: está tudo anotado. Você não disse, mas vai dizer: no livro das obras está tudo escrito, está tudo anotado. O anjo vai lá, irmãos, e manda essa mensagem para ele e diz: olha, como tu tem sido temente, obediente a Deus, Deus tem te recebido nos céus, e Ele quer que você envie a Jope os teus soldados e mande que Pedro venha até contigo. Ele está na casa de um certo Simão, curtidor. Diga para esse homem que venha até a sua casa. Isso aqui é só o evangelho que faz, gente. Porque quem conhece Pedro, irmão Neto, sabe que até aqui há uma barreira grande, há uma separação. Só que quando Pedro ele vai a Jope, ele está em Lida, ele cura Enéas. Quando ele sai de Lida, ele vai a Jope pelo chamado da igreja, porque Dorcas morre. Grito por Pedro: manda chamar Pedro. Dorcas está morta. Ele vai a Jope, ora por ela e ela ressuscita. Não é mensagem, mas para quem tem glória a Deus, Deus vai ressuscitar sonhos aqui essa noite. Ele já ressuscitou no coração de alguém algo que estava morto. Oh, aleluia, isso aqui não foi do pregador, foi do céu mesmo. Ele já ressuscitou no coração de alguém o desejo de orar por aquela pessoa. Era um desejo que estava morto, mas ele é. Ayacharamadarabagascianda. Diz a Bíblia que ele fica na casa de um Simão curtidor. Esse Simão curtidor, Clébio, trabalhava com material de animal impuro. Então Pedro, sendo israelita, Pedro de maneira nenhuma não queria esse contato por não querer ficar impuro. Havia um preceito da lei e eles eram muito robustos quanto a isso. Eles guardavam isso de uma maneira muito severa. Só que quando ele se permite ficar ali na casa daquele homem, já era Deus trabalhando no coração dele. Enquanto o Serginho Cornélio está orando e Deus está abrindo o céu para ele, a Bíblia diz que meio-dia, hora da fome, meio-dia, hora do almoço, hora que você sai do trabalho, a minha esposa diz assim para mim: a tua cara é comida. Tu só entra nessa casa, comida, calhar comida. Mal chega a comida. Homem, tu não tem mais nem aquele tanquinho. Só chega em casa atrás comida. E meio-dia Pedro sobe o terraço. Corre de crente. Não tinha monte? Ou terraço. Lugar afastado. Solitude, solidez, as maiores e melhores e mais, oh meu Deus, e profundas orações não são feitas quando nós estamos reunidos, é quando nós estamos sozinhos.
na solidão de um terraço, ou na solitude de um quarto secreto, aonde você não procura palavras bonitas, Senhor, te dou graça, aonde você apenas abre o seu coração, derrama a sua alma e fala como se Deus estivesse frente a frente com você. Meu dia, na hora da fome, a Bíblia diz que eles foram tomados de um êxtase tão grande, que o céu se abriu para ele e um anjo falou com ele. E na visão que o anjo fala com ele, o anjo começa a enviar nos lençóis que desciam vários animais. E por 3 vezes esse lençol cheio de animais se apresenta para Pedro, e a voz dizendo: mata e come, Pedro, sei que tu está com fome, mata e come. Só que os animais é impuro, irmã Natália, e Pedro está dizendo: ó Senhor, nunca toquei nada impuro e nem coloquei impuridade na minha boca, não vou matar e comer não. E a voz dizendo: mata e come, Pedro, porque não dá para deixar impuro aquilo que eu já purifiquei. Oh, aleluia. Quando de repente bateram na porta de Simão curtidor e disseram assim: o Pedro está aí. Pedro pulou lá de dentro para fora e disse: eu estou aqui, já estou sabendo de tudo que está acontecendo. Qual é a primeira palavra, Serginho? Eu já vou encerrar, eu vou fechar até a Bíblia, não tenho mais tempo. Qual é a palavra? Deus preparou Cornélio para ouvir a palavra e também preparou Pedro para pregá-la. Deus preparou Pedro para pregar e preparou Cornélio para ouvir. Levante a sua mão, por favor, a mão é pouca. Levante as duas, porque manda dizer o Senhor essa noite: não vai ser preciso muito esforço teu, porque tudo já está preparado. Pegue na mão do irmão, pegue na mão do irmão, pegue na mão do irmão. Vamos na comunhão, vamos na comunhão. Como diz o pastor Daniel Nogueira, que faz missão em Moçambique, na África: vamos na comunhão, vamos na comunhão. Pegue na mão do irmão, diga para ele: não se preocupe, porque já está tudo preparado. O Deus que preparou Cornélio para pregar, o Deus que preparou Pedro para pregar e o Cornélio para ouvir, está aqui essa noite, está dizendo: eu já preparei. Deus manda dizer assim, irmãos, nessa noite: é tempo de mudar a oração. Pare de orar do jeito que você está orando, comece a orar dessa forma: Senhor, prepara tudo, eu tiro das minhas mãos, é calabrachaia, coloco nas tuas, porque o Senhor é quem vai preparar. Comece a orar assim: Senhor, prepara a escritura, Senhor, prepara o alvará, Senhor, prepara o exame, Senhor, prepara o diagnóstico, Senhor, prepara o dia, Senhor, prepara a hora. Aí Deus está dizendo assim: não se preocupe, já está tudo preparado, eu já tenho tudo preparado. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Em Mateus 25, quando aqueles que foram colocados à esquerda ficaram à esquerda, os que estavam à direita, pastor, vieram a entrar no gozo do seu Senhor. O Senhor saudou eles dizendo: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. João 14, após Jesus falar do traidor em João 13, após Jesus dizer que Pedro negaria em João 13, Jesus vem em João 14 confortando e consolando os corações dos discípulos e dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou preparar, eu vou preparar, eu vou preparar, eu vou preparar, eu vou preparar. Está preparado, está preparado, está preparado.
Mateus 26, Jesus diz assim: entrem em Jerusalém, procurem por tal pessoa, entrem naquele cenáculo, naquela mobília, preparem a ceia, porque hoje vocês preparam ela aqui, mas lá eu já deixei tudo preparado. Todos os seus milagres, todos os seus testemunhos, todas as suas vitórias, Deus já tinha tudo preparado. Até esse processo doloroso que você está passando, Deus já tinha preparado tudo. O deserto não é para Deus saber o que tem no coração de Israel, é para Israel saber quem é Israel. No original, aquele texto é: te pus no deserto para saber o que tem no teu coração. Na verdade, Deus já sabia, porque Deus conhece e sabe tudo. Parece até uma incoerência do texto. Como é que Deus vai colocar alguém no deserto para saber o que tem no coração dele? Deus não sabe de tudo. E a presciência que Deus queria era que Israel soubesse quem eles eram. E tem gente que só vai saber quem é de verdade no deserto. O deserto arranca as máscaras. O deserto quebra o orgulho, faz alguém como Naamã descer no Jordão. O deserto da enfermidade quebra o orgulho. O deserto da pobreza quebra o orgulho. Eu não sei que deserto você se encontrou, só que Deus já tem tudo preparado. O Deus que preparou a casa de Obed-Edom e a sua família para receber a arca, irmão, preparou Cornélio bem direitinho para ele receber a Pedro. A devoção de Cornélio era tão grande, irmã Simara, que quando Pedro entrou na casa dele, ele caiu prostrado e quis adorar Pedro, porque ele entendia que ali era um santo homem de Deus. Era uma devoção tremenda. Pedro disse: levanta que eu sou homem igual tu. Agora pensa comigo, Deus não podia ter pregado para Cornélio por intermédio do anjo? Sim ou não? Só que a missão de pregar não ficou para anjos. Diga para quem está do seu lado, diga para ele, diga para ela: ficou para tu pregar. Diga assim para ele, diga assim para ela: as pedras clamam, mas só a igreja prega. Eita, desceu agora. As pedras até clamam, mas só quem foi chamada para pregar foi a igreja. Tem um varão no nosso meio, irmão. Isso aqui não é loucura de pregador pentecostal, mas tem um guerreiro na casa. Tem um guerreiro na casa. Quem acredita que pode levantar a mão lá em cima, abrir a boca para adorar? Eu te dou 30 segundos para encher o templo da Assembleia de Deus Montese, aqui no Martinópolis, de glória a Deus e aleluia. Faz aquele barulho para Martinópolis saber que tem uma igreja que acredita que Deus já preparou tudo. E o milagre está preparado, e a porta de emprego está preparado, e a bênção sobre a minha casa está preparado. Já está tudo preparado. Manda dizer o Senhor: a partir de hoje comece a orar de uma maneira diferente. Comece a orar tocando o coração de Deus. Eu contei isso aqui, irmã Benedita, segunda-feira na escola bíblica. Eu contei isso aqui. Eu assisto um podcast e depois eu vou fazer o corte, vou mandar para eles lá no Rio de Janeiro, que é o 01 Podcast.
que são 4 ex-traficantes do Comando Vermelho, que se converteram dentro do sistema penitenciário. E todos eles eram bandidos de alta periculosidade, dono de morro, dono de favela, e se converteram. E um deles é pastor, o Patrick, o ex-Patrick do Vidigal. E ele conta, irmã Catarina, que dentro do presídio, tanto ele como o Alex, o Alexandre, que é o ex-polegar da Mangueira, dono do Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, tem até uma escola de samba, a Mangueira. Eles contam que a cadeia deles era para eles estar presos até hoje. Eles tinham processos que nem era deles, como eles eram muito famosos e conhecidos, como esse Alex, que foi preso no Paraguai por tráfico internacional de drogas. Ele conta que o tempo e os processos que tinham para eles, que nem eram deles, eles não tinham como estar solto. E o Patrick ensina uma chave para quem está dentro do sistema penitenciário. E ele fala dessa forma: comece a orar para Deus preparar o coração do juiz. Porque às vezes só oramos para Deus derrubar as algemas, só que a caneta está na mão do juiz. Só que por mais, diácono Edneu, que exista processos e processos, há um juiz dos juízes. Eita! E o juiz dos juízes é quem manda. Na ótica humana era para eles estar presos, estão tudo solto e fazendo a obra de Deus. Caiu todos os processos, todas as acusações, porque Deus tocou no coração do juiz. Deus prepara tudo. Nós nunca podemos ou poderemos encarar a nossa vida e o evangelho como coisas casuais. Tudo tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Quando Pedro chegou lá, irmã Brena, que ele disse: espera, te levanta, o que aconteceu? Aí lá vai Cornélio relatar que teve uma visão. Aí Pedro, quando escuta aquilo, irmã Benedita, ele diz: eita, já sei que Deus não faz acepção de pessoa. E começou a pregar. E está no texto, eu li com vocês, que Pedro não espera ele só, que Cornélio não espera Pedro só. Cornélio reuniu toda a sua família e os seus amigos mais íntimos, porque isso que é graça de verdade. É o evangelho que circula, é o evangelho urbano, é o evangelho que não fica nas 4 paredes, ou não fica só em uma cabeça. Ele se espalha. Nem era convertido, mas já tinha gente sendo evangelizada por ele. Tem crente que está 1000 anos na igreja, nunca trouxe um visitante. Não é uma crítica, é um incentivo. Pregue mais. Aí Pedro começou a pregar, irmão Neto, e palavra vai, palavra vem. Quando Pedro falou do Espírito Santo, pregou sobre Jesus, pregou sobre a sua vida, pregou sobre sua morte, pregou sobre sua ressurreição, chegou no Espírito Santo. Quando falou do Espírito Santo, o Espírito desceu sobre todos que estavam ali. Todos começaram a falar em outras línguas. Que Jesus batize nessa última hora com o Espírito Santo e o dom de línguas. Quando Pedro viu aquilo, Pedro ficou assustado e disse: tem água? Tem água? Tem água ou não tem? Porque o que impede dele ser batizado? Quando Pedro voltou para Jerusalém, todo mundo queria saber: é isso, Pedro? Estou pregando na casa do gentil, comendo com o gentil, batizando o gentil. O que é que eu posso fazer se eles falam em língua igual nós? O que é que eu posso fazer se a promessa está se cumprindo? Deus já tinha tudo preparado, só faltava o tempo chegar. Diga comigo: já está. Mais alto: já está tudo preparado. Agora diga assim: Senhor, prepara o meu coração para o teu tempo, para viver a tua vontade. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Quero agradecer cada irmão pelo compromisso com a campanha. Eu vou estar aqui em nome de Jesus, se o Senhor nos guardar e livrar de todo mal. Amanhã e sexta e segunda-feira, meio-dia, eu estarei entregando o propósito no clamor.
Segunda-feira é o último dia de trabalho para aqueles que trabalham, tipo eu, que é Câmara, Prefeitura. A gente entra de férias na terça, dia 1º. Faça um esforço, venha dia 30. Você que está firme aqui na campanha, venha dia 30 para nós fazer um clamor abençoado. Nós juntarmos aqui umas 50 pessoas no meu dia e fazemos um clamor poderoso. A Bíblia diz em Atos 4 que eles oraram e o lugar onde eles estavam tremeram. Então faça esse esforço. Eu já saio do trabalho 12 horas. Quando eu saio eu já venho direto, né? Porque propósito é propósito, a gente não pode quebrar. Hoje o pastor Juarez chegou com uma aprovação. A tapioca 8 horas da manhã. E eu de jejum, eu disse, eu não acredito. E eu comprei aqui, tinha carne do sol. Fiquei olhando para ela, fiquei doido para comer. Não vou comer. Eu jejuei no 1º, no 2º, no 3º, eu vou jejuar no 4º dia também. Quando deu 11 horas da manhã, eu disse, Senhor, tá bom, não aguento mais. Cheguei em casa, mãe, cadê a comida? Cadê a comida? Cadê a comida? Cadê a comida? Aquele prato com aquela carne que a mãe fez no molho hoje, com aquela batatinha. Lasquei a tapioca junto, irmão. E foi glória, foi sucesso. Vim pro clamor do meu dia que tava só sobejando, porque orar de barriga cheia é ruim. Aí um sono doido, mas estava aqui, orando por mim, por você, pela nossa família. E a vitória já está preparada. Você não entendeu, mas eu vou repetir. A vitória já está preparada. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, sem perca de tempo.